Olá pessoal, boa noite. Vamos entrando, que hoje o nosso bate-papo é sobre o orixá Exu. Pegando essa vitória, né, da Escola de Samba Grande Rio, que apresentou sobre Exu maravilhosamente na avenida. Ale, boa noite, Oxalá abençoa. Tati, boa noite. Simone, boa noite, saudade. Fomo, boa noite, Oxalá abençoe a bênção. Oxalá abençoe a bênção, Tati, tudo bem? Quanto tempo, hein? Hoje nós vamos falar sobre Exu. Exu orixá, né? A gente entender um pouco mais sobre essa divindade tão importante e, ao mesmo tempo, tão marginalizada aqui no Brasil por falta de conhecimento. Exatamente, Sérgio. É um excelente tema. Dá pra gente fazer umas 10 lives de Exu e vai ser pouca, né? Boa noite. Oxalá abençoe a bênção. Furacão Tempestade. Ana, Oxalá abençoe a bênção. Pra gente começar a entender Exu, nós precisamos entender que é muito difícil, tá? É muito difícil porque o Exu é uma divindade de múltiplos aspectos. Então, defini-lo é algo muito difícil da gente conseguir fazer, tá? Eu costumo dizer que a construção de Exu é a desconstrução, né? O desconstruído é a construção dele. Mas a gente consegue pegá-lo bem quando a gente começa a traduzir o próprio termo Exu, que é movimento, né? Um movimento esférico, um movimento cíclico, tá? Eu costumo dividir Exu em 3 palavras principais, que são 3 termos principais, que são movimento esférico, liberdade e realidade. Tudo bem? O movimento, né, é algo que se movimenta e não para em nenhum momento, é um movimento ininterrupto. Quando se estuda a cosmogonia iorubá, nós falamos sobre uma explosão, né? Onde o Ludumare era uma massa de energia estática e se movimentou e explodiu, nascendo um movimento luz e sombra. E esse movimento está o nascimento da energia de Exu. Pátio, Oxalá abençoe a bênção. Seja bem-vinda. Então, Exu é tudo que se movimenta no universo. Tudo bem? É um movimento que não para. É tudo aquilo que se movimenta através do deslocamento de matéria ou não, que se movimenta naturalmente. É graças ao movimento de Exu que se deu, que se permitiu a expansão da vida. A gente pensar em Exu é pensar no movimento da própria natureza. O que seria o movimento da própria natureza? Os ciclos naturais, né? De nascimento, vida ou durabilidade e morte. Aonde, quando se morre algo para se nascer ou se transformar em outra coisa. Então é aquele movimento esférico. A natureza, ela nunca para de se movimentar, porque ela nunca para de se criar ou recriar. Entendem? Então Exu, ele está presente na própria movimento, na própria movimentação da natureza, na própria criação e recriação da natureza, né? É quando uma árvore dá uma folha que seca, que cai ao chão, que pode brotar uma outra vegetação,
o passarinho que come um fruto, derruba uma semente em um outro lugar que faz nascer uma outra vegetação, o contato do vento com o fogo, com o ar que faz surgir as rochas, a água doce, a água salgada, enfim, o movimento dos rios, o movimento dos oceanos, o movimento, enfim, tá? A própria rotação da Terra, o movimento do universo, tá? Tudo tem a presença de Exu. Sem a energia, tá, da divindade Exu, nada se movimentaria. Um outro ponto importante sobre Exu é que Exu é o orixá, é a divindade da liberdade. Exu não concorda com nada que é limitado, com nada que é obrigado, com nada que é preso, com nada que é amarrado, a não ser que seja por vontade própria. E aonde aquilo que é preso e aquilo que está amarrado tenha o direito de decidir a ir, a migrar para o outro lugar, a mudar, a mudança constante, a se movimentar para um outro lugar. Então Exu rege tudo aquilo que é livre para fazer e para ir aonde quiser. Ele rege isso. Isso pode até denotar uma má interpretação ou um mau uso dessa liberdade. Tá? Mas Exu, ele vai prezar pela liberdade consciente. E o outro ponto é a realidade, né? É o orixá que nos coloca à frente do nosso próprio eu, de quem nós realmente somos, independente do momento, das pessoas, das circunstâncias. Quem somos? Em ações, em pensamentos, né? Tem um provérbio que eu não vou me lembrar agora, que eu não anotei, em que diz que Exu, ele é o nosso espelho, aonde se reflete o nosso eu. E aonde a todo momento nós nos perguntamos quem somos nós. O que é uma resposta muito difícil, porque nós podemos falar das nossas qualidades essa que é no nosso ponto de vista, e não conseguimos falar dos nossos defeitos. Defeitos esses muitas vezes que não conseguimos enxergar. Há quem diga que não tem defeitos. Não é uma verdade? E aí Exu faz a gente passar por situações de vida ou em vida que faz a gente reconhecer e ter que encarar e aprender a superar esses defeitos em prol da nossa evolução. Então Exu é o orixá, é a divindade que nos traz para a nossa realidade, tá? Do que nós realmente somos e o que nós realmente produzimos. Bebi uma água. O que dificulta um pouco também o entendimento de Exu é que Exu é uma divindade que recebe muitos títulos, tá? Dentro do panteão Yorubá nós vamos ter algumas outras divindades que também recebem muitos títulos, como Oxalá, como o próprio Olodumare, que é o deus da criação, né? Exu recebe muitos títulos. Então, às vezes podemos descrever Exu como algo e amanhã encontrar um texto que descreve Exu como algo totalmente diferente e muitas vezes contraditório, tá? E aí depende muito aonde a energia de Exu está empregada, né? Aonde nós estamos falando de Exu, em que função essas títulos, essas atribuições de Exu é muito ligada à função em que ele exerce e como ele está desde a criação dos Oruns, desde a criação do Aie. Exu exerce várias funções, tanto na natureza quanto
no nosso cotidiano até hoje. O pessoal que está entrando agora, gente, boa noite. Oxalá abençoe a bênção. Eu vi que entrou na Laura, a Tati, o Juan. Gente, sejam bem-vindos, tá? Podem fazer perguntas que eu vou respondendo ao decorrer da live. Então, Exu, ele assume vários títulos, né? Vários nomes que traduzem a sua função, ou naquele momento, ou naquele local, ou naquele habitat, ou naquela ação, enfim, em vários momentos. Uma outra importância de Exu é que Exu foi a primeira divindade a se adaptar no aí recém-criado. Foi a primeira divindade a chegar e conseguir conviver bem aqui no aí. Mas narra uma lenda, um Itan, que diz que Exu sentiu uma fome incessante. E aí ele começa a devorar tudo que ele encontrava pela frente, ou seja, o Aie recém-criado. O Lodumare, com medo que Exu destruísse tudo, o Aie recém-criado pediu que fizessem ebós para ele, para que aplacasse ele, para que ele tivesse sua fome saciada. Muitos ebós foram feitos, bodes, galos, inhames, né? Muitas comidas foram dadas a Exu, e Exu mesmo assim continuou com muita fome e continuou a comer tudo, né? Então, Exu ganhou mais tarde um termo, um apelido popular, que é a boca que tudo come de bom, tá, gente? É a boca que tudo come de bom, tá? É porque Exu se alimentou de todos os tipos de oferendas que mandavam para ele, que davam para ele. E mesmo assim a fome dele continuava insaciável. Com isso, Ogum é enviado, eu estou resumindo, tá, gente? Ogum é enviado ao Aie para aplacar a fome, né? E a destruição que Exu estava causando no Aie recém-criado. E Ogum tenta de diversas formas tentar aplacar Exu, tentar controlar Exu, e ele não consegue. E ele só consegue quando Ogum começa a decepar Exu, a dividir Exu, a fragmentar a energia de Exu em muitas partes, em várias partes. Tá? Agradecer o Eduque Yorubá, que entrou na live e está assistindo a gente. É uma página que eu amo e indico todo mundo para poder seguir também. Uma página séria que traduz o idioma corretamente, não traduz, né, os dialetos, e sim o idioma Yorubá oficial. Voltando à narrativa, Ogum começa a decepar Exu, começa a dividir Exu em vários pedaços. Pedaços esses que se espalham pelo mundo inteiro, né? Em forma de uma pedra, né? Uma pedra chamada de lacterita vermelha, que o Yorubá chama de Yangui. É considerado o Yangui como uma parte de Exu, tá? E por se espalhar, né, em todo o Aie recém-criado, e que depois continuou a sua criação, né, o seu progresso, Exu também ganha o dom de estar presente em todos os locais, de conhecer todos os idiomas, de todas as formas de língua falada e todas as formas de comunicação. E aí nós estamos falando de uma divindade que sabe se comunicar não apenas com a fala e não apenas com a escrita, mas com todos os tipos de comunicação, até mesmo a expressão,
né? A forma de se expressar, sem falar, sem emitir som, Exu consegue entender. Ele consegue compreender e consegue traduzir, consegue passar isso. Então nós estamos falando de uma divindade em que traduz as formas de comunicação e forma de todo o mundo, de todo o Aie material, né, e de todo o Orum, de todo o mundo imaterial. Ele consegue pegar a mensagem da nossa forma que nós expressamos aqui em forma de ebó, em forma de uma obrigação, em forma de um buri, em forma de uma vela acesa, em forma de uma oração, levar até o seu destino, seja um orixá, uma entidade, e trazer a resposta para a gente de uma forma em que a gente também entende, né? Consegue fazer com que o nosso pedido chegue até o seu destino e que ele seja entendido lá e volte com a resposta e que a gente consiga entender aqui. Vale ressaltar que Exu também participou do cortejo do Xabá, né, das divindades mais antigas, que é o cortejo de Odudua, o cortejo da criação do Aie. Tá? Então ele chega junto com as primeiras divindades, então ele chega com o título de Abá, né, Exu Abá. É ele quem, junto com Ogum, né, veio à frente da comitiva de Odudua, e com isso ele volta ao Orum, junto com a comitiva de Odudua, e após a criação do Aie, ele passa a ser um assistente de Orunmila, um mensageiro de Orunmila, e aí Exu assume também o papel de mensageiro através dos oráculos, né? O mensageiro mais tarde entre os seres humanos e as divindades. Com essa função ele recebe o título de Ogixé, né? O nome de Ogixé. Ogixé é o mensageiro, né? E ele não só depois passa a ser o mensageiro de Orunmila, mas o canal de comunicação entre nós, os seres humanos, e as divindades, e os Oruns. Tá? Tem uma cantiga que traduz muito bem isso, que diz Apadeolana e Mojuba Ogixé, Awaxe Awo, Awaxe Awo, Awaxe Awo, Mojuba Ogixé, que se refere, vamos encontrar o Senhor dos caminhos, né? O meu respeito ao que é mensageiro, vamos cultuar esse Senhor. Desmistifica um pouco as traduções das cantigas, né, dos Orim para Exu, desmistifica muito o Exu como algum tipo de energia zombeteira ou negativa. Pelo contrário, a maioria dos cânticos, eles traduzem que nós devemos sempre cultuar muito Exu, que nós devemos sempre muitos respeitos a Exu, porque Exu é o nosso mensageiro, porque Exu é o Senhor do nosso caminho, porque Exu é o Senhor do nosso corpo, sabe? Então precisamos sempre ter um entendimento, né? O entendimento do idioma, o entendimento da cantiga. É sempre importante para que a gente consiga fazer a nossa cerimônia, a nossa oferenda de uma forma mais coesa e mais compreendida. Essa função de mensageiro de Exu, ela não se dá somente em levar e trazer mensagens, mas também como trazer axé para nós,
levar a energia do que nós entendemos como ebó. Ebó com a tradução da palavra oferenda, tá, gente? Ebó significa, né, traduz como oferenda. Então tudo que nós ofertamos, tudo que nós oferendamos para alguma divindade é um ebó. Então ebós com agradecimentos, ebós com pedidos, ebós com finalidades. É Exu quem leva a energia desse ebó ao seu destino, né? A divindade ao qual você está fazendo, e traz uma energia para a gente chamada axé, que é uma força imaterial onde nós, os seres humanos, que transformamos esse axé em algo positivo, em algo produtivo na nossa vida. Também, e também ele ganha mais um título, que é o título de Alaxé. Alguns autores traduzem o Alaxé como Senhor do Axé. E aí, em algumas passagens, Exu é visto como o próprio Senhor do Axé. Mas não é ele quem produz esse axé que nos vai ser dado, que nos vai ser entregue, tá? Ele apenas transporta esse axé e nos entrega. Então ele é o portador do axé. Ele detém o axé apenas porque ele o transporta. E o transporta dentro de um símbolo muito comum visto em Exu, né? Em gravuras, em desenhos, e hoje em dia até muito manifestado nos candomblés brasileiros, que é a cabaça, aonde essa cabaça ela recebe o nome de Adoira, que é aonde contém o axé que Exu traz. Alguns autores até brincam que Exu carrega muitas cabaças, que é para que ninguém descubra qual é a cabaça que contém o axé que ele está carregando para alguém. Então Exu também ganha esse título de Alaxé, mas não por ele produzir o axé, e sim por ele transportar e entregar esse axé para a gente. Tudo bem? Um outro ponto importante que devemos desmistificar sobre Exu é o fato... Desculpa, gente, a internet deu uma hackeada aqui. Vamos lá, voltando, né? Desmistificar o porquê que Exu é a primeira divindade a ser ofertada. Muitos dizem, tá, que devemos ofertar Exu para que Exu não cause briga, para que Exu não cause desavença, para que Exu não cause um estrago, ou etc e tal, mas isso é uma má interpretação, tá, gente? Exu deve ser o primeiro a ser ofertado, primeiro por ele ser um movimento, né? O candomblé é movimento, nós precisamos ter um movimento de energias para que o candomblé aconteça, né? Para que o axé ele se multiplique. Segundo, por ele ser o mensageiro, o orixé, por ele ser o alaxé, por ele ter sido também, ter recebido, o título de Assiwaju, aquele que vai à frente, junto com Ogum, ressaltando que Ogum é uma divindade extremamente importante dentro do culto de Exu, tá? E para proteção, Exu é uma divindade que está para nos proteger, para proteger o nosso corpo, proteger a nossa casa, proteger o nosso comércio, proteger o nosso templo, proteger a nossa família de sangue, proteger a nossa família de axé, enfim, né? Então Exu, ele é um protetor. E ele precisa ser ofertado inicialmente, né? Ou primeiramente, que é para que Exu nos proteja.
para que Exu impeça que as negatividades entrem, para que Exu impeça que as brigas e as desavenças aconteçam, para que Exu impeça, tá, que maus elementos ou mais energias cheguem dentro do seu culto e se apossem daquela cerimônia que você está fazendo. Então, na verdade, Exu é mal interpretado. Ele não ocasiona esses pontos ruins, ele evita que esses pontos ruins aconteçam. Então, esse é um dos motivos que encontramos dentro das casas, né, na entrada das ebés, dos ilê-axés, das casas do candomblé, Exus na porteira, né, no portão, logo na entrada, aonde nós, ao entrar dentro de uma casa de santo, devemos sempre reverenciar aquele Exu que está ali, pedir licença a ele para que ele nos abençoe com axé bom e nos veja com bons olhos, tá? E nos conceda axé bom também dentro daquela casa, porque toda ebé, todo ilê-axé é um templo, né? E como templo, uma morada de divindades, contém axé no ar em que a gente respira. Então, quando nós vamos em um ilê-axé, nós vamos também trocar energia com aquele espaço, né? E cabe a Exu ser o primeiro guardião e a primeira divindade em que todos os visitantes e até mesmo os membros daquela comunidade passam a ter contato. Então, Exu também é o guardião dos portais. E aí nós estamos falando das entradas das cidades africanas, né, antigas. É comum ver Exu lá, assentado, dos mercados, das lojas, das casas. As famílias tinham costume de assentar Exu nas suas portas para que Exu as protegessem, né? Dentro dos ilês aqui, né? Antigamente, todo iniciado tinha algum tipo de representação. Os antigos usavam muito o termo firmeza de Exu também nos seus portões, para que Exu protegesse a sua casa e a sua família, né, gente? Então, Exu, ele é guardião de todos os portais, né? Assim também como ele, guardião daquele portal, ele também, como senhor do caminho, ele vai trazer boas pessoas, ele vai trazer boas energias e ele vai também impedir que pessoas ruins cheguem até o local onde você convive e vai impedir que energias ruins adentrem o local ao qual você está habitando. Se for sua casa, então vai proteger a sua família. Se for a sua casa de santo, vai proteger a sua ebé. Se for o seu comércio, vai proteger a sua loja, o seu consultório, enfim, né? Vai proteger aquele local ao qual você convive. Então essa é uma das maiores importâncias em que Exu, ele passa a ser guardião dos portais, tá? Dos portais, inclusive, existentes na natureza. Quem é iniciado no candomblé vai entender bem o que eu vou falar agora. Quando a gente vai à mata, por exemplo, nós pedimos licença a Exu para poder entrar na mata, porque na entrada da mata existe um guardião, um Exu que mora ali, né, que recebe um título, ele guarda os poderes que moram dentro daquela floresta. Quando nós vamos à praia, nós devemos licença a Exu, né? Ou na estrada, ou ao chegar na praia,
né? Devemos pedir licença a Exu. Pedir licença é fazer uma oferenda, né? Uns dizem moeda, outros colocam farofa. Gente, não importa o elemento. O importante é você, né, pedir licença a Exu para que Exu te conceda axé positivo, né, na cerimônia que você vai fazer e proteja a gente de energias ruins que podem nos seguir ou podem já estar habitando dentro daquele ambiente. Tá bom, gente? Essa é a importância. Então, ele não está somente nos portais e nas portas das construções aonde nós humanos construímos, né? Está também em todos os portais existentes na natureza, na entrada de todos os locais na natureza. Devemos sempre pedir licença a Exu, tá? O Exu Iorubá, tá? O que eu estou falando aqui, gente, ele cabe ao Exu Iorubá. O Exu cultuado pelas nações aqui no Brasil, que nós chamamos de nação Ketu e Efã. Tudo bem? Ele tem um aspecto de dualidade. O que seria o aspecto de dualidade dessa divindade? É o aspecto entre o bom e o mal. E isso se traduz muito com o nosso comportamento, com a nossa personalidade como indivíduo e como ser humano. Todos nós somos munidos de sentimentos bons e sentimentos ruins. E somos nós quem vamos discernir sempre sobre qual sentimento nós vamos externar para a natureza. Em formas de palavras, em formas de ações. E quem ajuda a gente a discernir o que é melhor para nós é Exu. O maior simbolismo sobre a dualidade e Exu é a própria cor dele, que é o preto e vermelho, que nada tem a ver com o satanismo da Igreja Católica. O preto e o vermelho vai representar dois lados, dois aspectos, inclusive o aspecto da vida e o aspecto da morte. O vermelho, o quente, o negro, o frio. Tá? Então, ele, além de ser uma divindade que vai representar a dualidade em tudo que existe na natureza, a luz e a sombra, o frio e o quente, ele também vai assumir o papel de uma divindade justiceira. Correto? Então, esse Exu que muitos pintam aí, né, que é uma divindade má, uma divindade perversa, uma divindade que castiga, uma divindade... Não, divindade nenhuma pode fazer mal a gente. Nenhum orixá pode fazer mal a gente, porque nós cultuamos eles com fé, com amor, né, com positividade, e eles só podem devolver isso pra gente. E isso aplica-se em Exu também, tá? Então, Exu, ele é justiceiro. É justiceiro por quê? Porque existe um título de Exu que é Elebara, que é o Exu Senhor do nosso corpo, tá? Da nossa matéria, do nosso corpo material, que está conosco em todos os momentos da nossa vida, até quando nós estamos dormindo, durante toda a nossa vida, desde o nosso nascimento até o nosso falecimento, o nosso Exu pessoal, né, que nós chamamos de Elebara, e que a contração é comum chamarmos de Bara. Ele vai estar conosco e ele vai fiscalizar, né, função essa dada a ele por Olodumare, né, o Senhor da Criação, e também função essa incumbida por Orunmila. Ele vai fiscalizar todas as nossas ações. E as ações boas
nos vão ser recompensadas com resultados bons. E as nossas ações ruins vão ser recompensadas com consequências ruins para a nossa vida. Então, não é o Exu quem está fazendo mal a alguém. É algo que a pessoa fez de ruim que está recaindo sobre ela como uma consequência má. Tá, gente? Então, até nesse aspecto, Exu, ele não faz mal. Ele aplica uma correção, um castigo sobre uma ação má que o indivíduo teve. Então, Exu não tem nada de ruim. Exu, quanto orixá, quanto Yorubá, no Jeje, que é a tradição Fon, nós temos um vodum chamado Leba, que é masculino e não feminino. Leba é um voodoo masculino. Aonde esse voodoo tem muitas similaridades com Exu. Porém, ele tem outros aspectos importantes, como, por exemplo, uma energia mais erótica, uma apresentação mais sarcástica, mais humorista. É uma divindade que brinca muito com a nossa personalidade, brinca muito com quem nós somos, né? E usa muitos simbolismos eróticos, como, por exemplo, o falo e a vulva. Aqui no Brasil, o Exu chega já misturado com Leba, que encontra o Pambungila, que era Banto aqui, então tudo assume um papel só. Mas quando a gente estuda, a gente percebe diferenças, né? E o falo ereto, ele está muito mais para o Leba do que para o Exu Yorubá. Leba, Jeje, do que, né, Fon, do que o Exu Yorubá. O Exu Yorubá carrega um outro instrumento, que é o ogó, que tem um formato fálico, mas não é a forma exata de um pênis. Tudo bem? E para os bantus, né, que nós conhecemos como a nação de Angola, os Pambungila, né, Mavalutango, dentre alguns outros nomes que o Inquice tem, ele já pega um aspecto mais como o Senhor dos caminhos, o Senhor das mudanças, né, o Senhor dos acontecimentos. Um outro ponto que temos que desmistificar sobre Exu é a figura de Exu como o diabo cristão, né? O Exu de garfo e o Exu de chifre. Não existe isso no Exu africano. O tridente, ele até está presente num dos simbolismos de Exu, onde nós chamamos de Obefará. Tá? Aonde o Obefará, ele vai representar a sabedoria, tá? Toda, em várias mitologias, os grandes deuses, muitos sábios, carregavam tridentes na mão, né? O próprio símbolo da psicologia, tá, é um tridente. Então o tridente, ele não é um uso exclusivo do demônio cristão, tá? Ele já existe desde a antiguidade em inúmeras civilizações e sempre representando a sabedoria. Então esse Exu com pata de bode, chifre, tridente cheirando a enxofre, não tem nada a ver com esse Exu orixá. Tá, gente? Até porque para o Yorubá, para o africano, não existe inferno, porque não existe pecado.
Tudo bem? Então, se não existe inferno e não existe pecado, você não precisa de uma energia, um ser, uma divindade que faça você cair numa tentação. O que existe são ações ruins que vão resultar em consequências ruins. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês estejam me entendendo bem, tá? Sem querer entrar no culto de ninguém e nem modificar as cerimônias, né? Mas é bom a gente esclarecer, mostrar à sociedade que Exu é uma divindade importantíssima e não uma divindade que tem que ser mantida à parte, uma divindade que ousa dizer que é marginalizada dentro do próprio candomblé, porque as próprias pessoas não conseguem entender o que é Exu, porque eles são passados conhecimento de forma errônea, tá? Existe uma grande diferença entre esse Exu que nós estamos falando, que é o Exu africano, o Exu orixá, com o Exu de Umbanda, com o Exu entidade. O Exu entidade é uma outra história. Ele não tem acesso ao candomblé. Ele não vai ser do candomblé nunca, tá? Ele é entidade. Ele é entidade de rua, tá? Nós temos grandes Exus como o Senhor Tranca-Rua, Dona Maria Padilha, né? Seus Sete Capas, Maria Mulambo, dentre outros, né? Que são falanges, e aí é outro tipo de energia, é outro tipo de estudo, não tem a ver com divindades. Eles são entidades e não devem, em hipótese alguma, serem misturados com o candomblé. Não podem em nenhum momento serem cultuados como o que nós no candomblé conhecemos como bara, tá? Que a Maria Padilha é um exemplo, tá, gente? A Maria Padilha é o bara da minha santa. Não existe na África. Exu fêmea. Exu como Iabá. Não existe. Tanto na nação de Angola, de Jeje, de Quetu e de Efã, Exu é uma divindade oboró, é uma divindade masculina. Mesmo o nome Pambungila, usado na Angola, né, que é banto, representa masculinidade, representa um inquice masculino. Não existe um Exu feminino como orixá, como divindade. Vai existir um Exu feminino na Umbanda, que nós chamamos de Pombagira. E em nenhum momento essa pombagira ou esse Exu entidade vai ser bara de alguém, vai ser senhor do corpo de alguém. Todos nós precisamos ter nosso Exu de Umbanda, nossa pombagira, para atuar em outros pontos da nossa vida. E não para ser senhores guardiões do nosso corpo, senhores do movimento do nosso corpo e tantas outras importâncias que Umbara tem no corpo de todo iniciado. Só tem bara aqueles que se iniciam no candomblé, que passam a ter, em forma de assentamento, a representação de Exu, que vai proteger e representar o corpo. Só um minuto, gente, que eu vou beber água. Então, o Vitor pergunta que quem é iniciado a Exu tem Ogixé. Não, não tem Ogixé. Quem é iniciado em Exu já é iniciado em Exu. E Exu, como Orixá Olori, ele vai fazer todas as funções, né, que são postas a ele quando a pessoa é iniciada para outro Orixá. Continuando,
aqui. Então, Exu ele era tão marginalizado pelo candomblé que antigamente não era iniciado aqui no candomblé brasileiro. Tá? Existem até hoje axés, segmentos que não iniciam Exu, por considerar Exu uma divindade marginalizada, uma divindade que merece ficar no portão, que merece ficar do lado de fora, porque Exu não consegue ficar preso. Realmente, Exu representa a liberdade, ele não consegue ficar preso, mas nós cultuamos orixá dentro da natureza, e a natureza é a liberdade. Não só Exu, como tantas outras divindades, como Ogum, Odé, Oiá, dentre outras, vão representar essa liberdade, né? E que são contrárias ao que é aprisionado. Então, Exu não só é, como deve ser iniciado. Já na África, Exu, o iniciado Exu, ele é exaltado. Sabe, ele é muito elevado. Você ser um elegum, né? Nós vimos na outra live, quem não viu o que significa elegum, assista a live da semana passada. Um elegum a Exu ou um Omo Orixá Exu é muito bem quisto na África, tá? E isso é muito importante para aquela comunidade. Então, o africano, ele entende que sem a energia de Exu não se consegue muita coisa. Precisa-se de Exu a todo momento, principalmente os iorubás, aonde tem Exu como o seu verdadeiro Alaquetu, e não Oxóssi como muitos pensam. Tudo bem? O verdadeiro Alaquetu, um dos reis de Quetu, que realmente sentou no trono em dinastia, foi Exu. Oxóssi foi entronado pela comunidade de Quetu, onde ele não ficou muito tempo e não se intitulou rei. Porém, Oxóssi tem muita importância porque foi graças a ele que Quetu prosperou. Por isso, toda a importância de Oxóssi para nós que somos iorubás e cultuamos a nação Quetu. Entendido, minha gente? Continuando com Exu, eu trouxe algumas referências de símbolos de Exu, né? Como eu já falei do Obé-Fará, que é o tridente, o Adoirã, que é a cabaça onde Exu transporta o axé, o Ogó, que é um bastão em formato fálico, que não é em formato de pênis, é um formato fálico, em que permite Exu a se transportar de um local para o outro rapidamente, é praticamente instantâneo. A gente costuma dizer que Exu é quase onipresente, de tão rápido que ele consegue estar em vários locais ao mesmo tempo. Tá? Então essas são os principais símbolos de Exu, como a própria farofa. Né? Se a gente fala em Exu, a gente pensa na farofa amarela, na farofa de Dendê, né? E que muitos, né, no candomblé chamam de Padê, por popularizar o nome Padê. Mas o nome real da farofa não é Padê, é Elubó. Ipadê é o nome de uma cerimônia onde Exu é a divindade principal, aonde nós louvamos Exu, louvamos ancestralidade, louvamos nossos Essais e algumas outras deidades. Tudo bem, gente? Porém, lá nos primórdios, aonde na escravidão se via fazer, vamos fazer o Ipadê via se mexer a farinha com Dendê acabou se transformando popularmente com o nome Padê, mas o nome correto é Elubó.
tá? Que vocês anotem aí, porque isso é muito importante. Com isso, Exu... Deixa eu beber mais um gole d'água, gente. Orixá, né, como divindade, e Exu como entidade assume aspectos totalmente diferentes, e com isso eles são cultuados com elementos também extremamente diferentes. É um dos motivos ao qual a gente encontra impedimento de uma entidade ser bara de alguma pessoa, de algum orixá. Tá? Os elementos são bem diferenciados. Por exemplo, nós usamos em Exu de Umbanda folhas como cansanção, que é uma folha extremamente quente e de energia não boa, né? E para Exu Orixá nós usamos folha de Dandá da Costa e folhas de Mulungu, que são folhas quentes, mas são folhas que representam agitação, movimento e mobilidade, tá? Um outro ponto que reafirma realmente em que Exu entidade não pode ser misturado, confundido e nem cultuado como Exu divindade e vice-versa, tá, pessoal? É cada um no seu espaço, a entidade dentro da Umbanda e o Exu divindade dentro do orixá, sem equiparar quem é melhor ou quem é pior. Os dois são iguais, cada um dentro das suas funções, tá? Continuando, eu falei lá no início que Exu assume alguns termos, né, alguns nomes que traduzem sobre suas funções. Um deles é Elebó. É quando Exu assume o papel de senhor do ebó, de senhor das oferendas, aquele que vai receber a oferenda que você está fazendo, independente para a divindade que seja, vai levar até ela aquela energia e vai trazer para você a resposta em forma de axé, que também nós escutamos muito em cantigas para Exu no candomblé, né? Por exemplo, o que odará, odará baba é bó, o que odará, né? O dará é o Exu que sobe, é o Exu que é cultuado no alto. O dará é o pai do ebó, né? O dará é um dos nomes de Exu, um Exu que produz muitas coisas boas, um Exu que produz muita positividade, um Exu que produz muita prosperidade. Então ele é o pai das oferendas, ele é o pai dos ebós. Exu Inã, o senhor do fogo, da chama, né? Que também nós encontramos na cantiga Iná Mojubá, Mojubá, Iná Mojubá, Agomojubá, que é o Exu do fogo. Meus respeitos ao Exu do fogo, né? Eu peço licença ao Exu do fogo. Eu me apresento, eu apresento os meus respeitos, eu apresento as minhas oferendas ao Exu do fogo. Então as traduções em Exu são muito pautadas em cima de respeito, em cima de agradecimento, em cima de reciprocidade. Pessoal, não é escambo, não é troca. Não é você dar para você receber. É você pedir, é você agradecer, é você reverenciar e é você dar importância a essa divindade que tanto pode nos trazer coisas boas. O Orixá, né, como eu já falei lá em cima, e Pambungila, que é mais um inquice, uma divindade em Angola, tá? Que se traduz como aquele que conhece o caminho mais curto. Em Angola existe um epíteto de Pambungila que é chamado de Vangira, que seria uma energia feminina, tá? Uma outra face de Pambungila.
que representa a mulher de seios grandes, a mulher de nádegas grandes, acredito eu que tem influenciado muito na imagem das pombagiras de Umbanda. Porém, é um epíteto que não é um inquice, não é iniciado no ori de ninguém, é só uma outra face da energia de Pambungila dentro da nação de Angola, aonde vai representar a fertilidade, tá? E Leba, o vodum masculino, com caráter mais truculento, com caráter mais violento, mais desinibido e mais sarcástico, tá? Eu tô pretendendo fazer live dos demais orixás, gente, até Oxalá, e falar também, e pra gente discutir aqui também sobre a diferença entre orixá, vodum e inquice, né? Qual é a diferença entre uns e outros? Há quem diga que seja a mesma coisa, porém eu não concordo. Existem muitas semelhanças, mas existem muitas particularidades. Tudo bem, gente? Então eu resumi muito Exu. Vou acabar a live por aqui para não ficar uma live muito grande. Conforme forem aparecendo outros temas, outros assuntos, quem sabe a gente não volta a falar de Exu sobre uma outra abordagem, uma outra visão. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de deixar os comentários, de compartilhar o vídeo, né? Quem não assistiu ao vivo, assistir depois, eu vou deixar lá no feed, tá? Vou deixar no destaque também, quem não quiser ver no feed, vê no destaque, não achar no feed, vai achar no destaque, que é mais fácil, tá? Muito obrigado pela presença de todos, Ingrid, o Adriano, Tracy, né? Todos que entraram, Juan, né, o Vitor, Tati, todo mundo que entrou, que participou, muito obrigado e até semana que vem. Deixem ideias para que a gente possa vir falando. Eu não vou seguir uma ordem de xirê para os temas, não, para não ser muito óbvio, até porque eu sou de Oxalá e Oxalá vai ficar por último, né? Rodrigo, meu filho, eu vou alternando e vou falando sobre os orixás de forma... Tia Luci, João Pedro, eu vou falando de forma alternada, tá bom, pessoal? Que é para quem são os últimos orixás do xirê não ficar esperando, tá bom? Uma live por semana é pouco, me falta tempo, né? Por mim eu poderia fazer live todo dia, mas me falta tempo. Muito obrigado também, Tracy, porque o conhecimento compartilhado somos ambos que aprendemos, né? Eu ensino, mas eu também aprendo com cada um de vocês. Gente, façam perguntas, tragam perguntas para nossa live, que é para a live ficar de uma forma mais dinâmica e não somente eu ficar falando. E aí, quem sabe eu não me animo a fazer mais de uma live por semana, tá bom? Fomo, obrigado. Paula, minha filha, obrigado também. Paula, você gosta tanto de fazer pergunta e aqui na live você não faz, né? Faz umas perguntas pro papai, tá bom? Já vou acabar aqui, gente. Falta 1 minuto e meio. Foi incrível também ficar com vocês. Já aqui, um beijo grande, minha filha. E até semana que vem, tá bom? Um beijo